O bom dia de vocês foi dado. Irmãos e irmãs, a preciosidade de Deus é o nosso assunto central da nossa revista. Vocês receberam a revista e a preciosidade de Deus é o assunto central, é o assunto padrão da revista. E o assunto padrão da revista, o título vem na capa. Quem olhou a capa da revista? Olhou a capa da revista? Deixa eu mostrar para vocês, para quem não tem a revista. Olha, preciosidade de Deus. Esse é o assunto que nós vamos estudar no final deste ano. As aulas que excederem, quer dizer, as aulas que ficarem faltando nesta revista serão assim remanejadas para o ano que vem. Que pena, né? Por quê? Eu falo isso porque o ano que vem, se nós estivermos com vocês na classe, se nós não estivermos com vocês, certamente quem vai estar não vai poder, nós não vamos poder autorizar a continuidade da revista. Mas eu falei, se nós tivermos com vocês. Estou falando isso, que eu quero informar para vocês que nessa revista nós temos um tesouro precioso por parte de Deus para nós. E tudo que é precioso para Deus deve ser valorizado pelos seus filhos. Portanto, leia a revista, continua lendo, estudando, e se por um acaso a gente não estiver com vocês, leia a revista, porque são aulas maravilhosas e são realmente aulas preciosas por parte do Senhor, são promessas que Ele deixou para nós. Domingo passado, nós tivemos uma aula excelente. Quem não veio, perdeu. Pastor Abel deu, assim, um conhecimento geral de... Quem colocou isso aqui? Acho que ninguém. Estava na sua Bíblia, caiu no chão. Caiu, né? Não é minha letra, estranhei. Então, pastor Abel deu uma aula sobre conhecimentos gerais da Bíblia. Foi uma aula maravilhosa. Mas, um dos trechos que me chamou a atenção na aula de domingo passado foi o segundo parágrafo da introdução. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 3 da primeira aula. Esse trecho tocou no meu coração. Eu li várias vezes, até quase decorei. O tema da preciosidade de Deus é a preciosa palavra de Deus, a Bíblia. Sua origem é divina, suas doutrinas são santas, seus ensinos são úteis, seus princípios são eternos. Leia e ouça a Bíblia para ter fé. Creia nela para ser vivificado. Estude-a para ser santificado. E a obedeça para ser bem-aventurado. Ela é poderosa para restaurar a sua alma, eficaz para mudar a sua natureza e eficiente para transformar a sua conduta. Que a Bíblia ocupe os seus pensamentos, habite ricamente o seu coração, se manifeste em suas ações, seja o conteúdo da sua adoração e o modelo de suas ações. Gente, que maravilha, que trecho bonito, fala diretamente conosco como cristãos. Nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Pai,
porque a tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Senhor, toca nos nossos corações e nos dê o desejo de estudá-la sempre, para que a nossa vida seja transformada, Senhor Deus. Pai, nós agradecemos, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que se fazem presente nesta manhã aqui na tua casa, Senhor. Que tu estejas abençoando diretamente a cada um, ajudando-os nas soluções dos seus problemas particulares. Pedimos, ó Pai, que tu abençoe também aqueles que não sentem a necessidade de estar na tua casa. Que tu estejas falando diretamente aos corações desses nossos irmãos, mostrando a preciosidade que tem de estudarmos juntos a tua palavra. E aqueles que não puderam vir, Senhor, por motivo de enfermidade, visite nesse instante, ó Deus, levando a cura para cada um dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que passaram tanto tempo sem estar na tua casa. E agora, Senhor, retorna, que tu dês o alívio, o conforto, a prontidão para estar recuperando, principalmente a nossa irmã Dona Bernadette. Continua abençoando, protegendo, livrando, Senhor, deste mal tão difícil que é a doença, que tu estejas acompanhando os irmãos, Senhor. Senhor Deus, agora eu te coloco diante de ti. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo fale através das nossas palavras nesta manhã. Não sou eu quem falo, tu sabes, ó Deus. Sou frágil, sou fraca, não tenho a capacidade, mas capacitada por ti, eu me coloco nos teus braços. Fale através da tua palavra e nos dê o recado nesta manhã. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Os irmãos sabem que a nossa vida cristã, todos nós, quando nós assumimos a levar uma vida cristã, primeiramente, ela começa com a fé salvadora. Nós não podemos começar a vida cristã sem ter fé, sem primeiro crer naquilo que eu escolhi para seguir. Então, a vida cristã começa com a fé salvadora. Mas, após o novo nascimento em Cristo, nós precisamos crescer. Porque uma vez que nós escolhemos a mudança de vida, nós nos transformamos em criança espiritualmente. Por isso, nós precisamos crescer assim como a criança cresce após o nascimento. E o apóstolo Pedro fala, nos apresenta um plano para o nosso crescimento. Como é bom saber que alguém está preocupado com o nosso crescimento. E Pedro fala, no versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro, que o projeto de Deus é para todos os crentes. É o versículo 3 do primeiro capítulo. O projeto de Deus é feito para todos os crentes. Veja lá, acompanha comigo. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas. Olha bem o pronome. Nos tem sido doadas todas as coisas. Não é só uma coisa, não. São todas as coisas. Pelo seu divino poder, nós recebemos. Todas as coisas que conduzem à vida e à
piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua própria glória. Essa palavra conhecimento está no lugar de crescimento. E Pedro coloca aqui bem claro, esse crescimento são para todos nós que somos chamados pelo Senhor para a sua própria glória. Às vezes a gente começa a entender a palavra e ver como Deus se preocupou tanto conosco. E como a gente dá tão pouco para o Senhor. Então nós vemos aí que o apóstolo Pedro, ele fala sobre o projeto de Deus. E no versículo 3, ele disse que esse projeto é para nós. Deus nos dá tudo que precisamos para uma vida de piedade e de santidade. E isso ele nos oferece pelo seu poder. E também Deus usa suas preciosas e grandes promessas para completar o nosso crescimento. Mas esse texto, Deus acrescenta preciosas e grandes promessas, está em que versículo? No versículo 4 de 2 Pedro, né? Da segunda carta de Pedro, versículo 4. O versículo 4 de 2 Pedro é o nosso texto básico. E no nosso texto básico disse que ele acrescenta as suas promessas para o nosso crescimento. Além dele dar tudo, lá em cima no versículo 3, ele completa aí no versículo 4 com as suas preciosas e grandes promessas. Mas antes, estou vendo tão pouco homem, mas assim mesmo nós vamos usar, viu? Divanildo que está lá atrás, fica atento para não perder. Antes de nós entrarmos no assunto do texto, eu quero fazer duas perguntas fáceis. A primeira para as mulheres e a segunda para os homens. Não importa a quantidade de homens. O que importa é que a pergunta vai ser para os homens. Combinado? A primeira pergunta vai ser para as mulheres. Preciosas e grandes promessas Deus nos tem dado no texto básico de hoje. E eu quero saber, mulheres, qual a primeira promessa que foi escrita na Bíblia? Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Vamos ler junto? Olha como estão. Vamos ler junto? Gênesis 3:15. Leia junto, por favor, mulheres. Vamos lá. Juntos. Cida, encaminha aí. 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa registrada na palavra de Deus. É a promessa da primeira vinda do Messias. É a primeira vinda do Messias. Então, a primeira promessa é a primeira vinda do Messias. Tanto o povo de Israel, no Antigo Testamento, que iguala com a igreja no Novo Testamento, porque Israel do Antigo é a igreja do Novo Testamento. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento deve aceitar com fé essas promessas e guardar com esperança a sua realização. E foi isso que aconteceu com Israel. Guardou a esperança da primeira vinda de Cristo e viu Cristo reinar, se fazer homem e reinar entre nós. No Antigo Testamento, Deus prometeu a Israel um rei, o Messias, e este rei viria
com justiça e paz para reinar neste mundo. E foi a vinda de Cristo. Homens, preparados? Eu sei que vocês não vão dar a referência assim de primeira, mas eu dou depois a referência, porque essa é difícil para achar a referência. Elas não, foi dito domingo à noite. Foi falado isso aqui no culto, né? Homens, qual é... da primeira até a última foram várias promessas. Tem sido várias promessas dadas por Deus. Qual a última promessa registrada na Bíblia? Vocês não vão saber, mas vão ler, depois eu dou a referência. Se a primeira foi a primeira vinda do Messias, qual a última promessa registrada na Bíblia? Cabeça. Qual é a última promessa? Bem fácil, gente. Eu já dei a dica. Se a primeira foi a primeira vinda do Messias, a segunda promessa, a última promessa, qual é? A última? Hein? Isso, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A primeira promessa foi a primeira vinda de Cristo. Ele já veio, já cumpriu. A última promessa é a volta de Cristo. Cristo prometeu para a igreja. Olha bem, lá no Antigo, Deus prometeu para Israel. Aqui no Novo, Cristo prometeu à igreja que regressará. Lembra o verbo, a posição do verbo? Por que regressará? Porque ela ainda não regressou, ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Que ele regressará em glória e que haverá um novo universo criado por Deus. Homens, leia 2 Pedro 3,13. Juntos, igual as mulheres leram lá. 3,13. 2 Pedro 3, versículo 13. Vamos lá? A justiça. Vocês veem que lá Cristo veio implantar a justiça e a paz. Quando Jesus Cristo vier com a sua glória, vai haver um novo céu, uma nova terra implantado por Deus, onde habita a justiça e a paz. Olha que promessas maravilhosas, né? Eu disse, vou começar a aula falando dessas duas promessas. E são promessas assim maravilhosas. Meus irmãos, num tempo em que muitos cristãos se encontram preocupados com a crise no mundo todo, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo todo nós estamos enfrentando crise. As promessas de Deus são fundamentais, elas são importantes, elas trazem conforto, esperança e realizações. E lá na nossa revista diz que Roberto Traile afirma que o Deus dos cristãos é o Deus das promessas, né? Ai, que maravilha! O nosso Deus é o Deus da promessa. Vi você tomando água, eu lembrei da minha água, que não sei se está aqui, né? Não tem. Não tem água, meu filho. Se de repente eu sentir mal aqui, eu vou culpar, já vou falar, os culpados são vocês que não me trouxeram água. Né? Ele foi buscar. Então, o Deus dos cristãos é o Deus da promessa, porque eu sou preguiçosa para fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? É o Deus das promessas. E nós vemos que o cristianismo só existe hoje porque Deus, até aqui, tem cumprido as promessas feitas. Triste de nós, se Deus não cumprisse
as suas promessas na nossa vida. Por isso que nós temos um cristianismo vivo, porque o Senhor tem cumprido todas as suas promessas. As promessas de Deus nos encorajam a confiar muito mais nesse Deus maravilhoso. As promessas de Deus nos ajudam a abrir os nossos corações e falar diretamente com Ele. Clama a mim e receberás, né? Então, essas promessas nos colaboram para que nós abramos os nossos corações e falemos diretamente com o Senhor, sem precisar intermediário, com a certeza de que Ele nos ouve. É com toda certeza que nós adentramos na presença de Deus para pedir, para agradecer, com a certeza de que Ele nos ouve. Há uma garantia para todo aquele que ora. E nós vamos ver isso em Jeremias 20:12, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Jeremias 29:2. A promessa de Deus nos dá essa certeza. Invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. Então nós vimos que a palavra de Deus é correta. Ela não falha. As promessas de Deus na nossa vida nos ajudam no nosso crescimento. Vamos voltar ao texto básico, versículo 4. Agora nós vamos estudar diretamente o nosso texto básico. Observe. Vamos ler junto o texto básico? Vamos lá. Pelas quais, vamos ler com passado para a gente entender. É muito bom você aprender a interpretar a própria palavra. Olha lá. Pelas quais. Pelas quais o que é? Pelas promessas, né? Nós estamos falando nas promessas aí. Pelas quais nos tem sido, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ele vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, as promessas de Deus nos livram das corrupções e das paixões que existem no mundo. Quando eu entrei, eu brinquei com Tânia Alice, né? E ela disse assim: eu vou te buscar, você não foi mais na minha casa. Aí eu comecei a brincar. E como a gente brinca e fala coisa que a gente fala sem querer, né? Ela disse assim: nunca vi dizer que uma crente pode estar com raiva da outra. Eu disse assim: estou de mal com você, porque a gente não conversou mais. E ela disse: crente não fala isso. Eu disse: realmente. Mas tem tanto crente que faz muita coisa pior. Gente, quando eu li esse texto, de quem foi que eu me lembrei? Do nosso presidente do Congresso. Ele diz que é evangélico. E ele já apareceu com a Bíblia. Hein? Ainda disse que é pastor. Ele aparece com a Bíblia, gente, lá no Rio, que diz que é evangélico de uma igreja de lá. E eu fiquei, quando eu li esse texto, que eu voltei para esse senhor, com a cara de sonso, com a cara de quem está mentindo, uma mentira atrás da outra, envolvido numa lama de corrupção. E tem a coragem de falar que é evangélico, é porque ele não leu a Bíblia. Não tem a Bíblia como regra. Não tem a Bíblia como única regra. Não tem. Por quê?
Porque esse versículo diz claramente: as promessas de Deus nos livram da corrupção e das paixões, quer dizer, dos roubos que existe no nosso mundo. Então, a palavra de Deus é atualizada. Ela serve para todos os tempos e para todas as idades. Mas vamos em frente. Vamos deixar Eduardo Cunha de lado, porque não vale a pena falar disso aí. As promessas de Deus são grandes e preciosas. Agora eu vou usar a lousa. As promessas de Deus são grandes. Deixa eu colocar aqui. Preciosas e o quê? E grandes, né? Preciosas e grandes. A Bíblia diz e grandes. E muito grandes. Elas são grandes, primeiro, eu disse, por causa da sua origem. Né? Elas são grandes e preciosas pela sua origem. Quer dizer, quando o texto diz que as promessas de Deus são grandes e preciosas, é por causa da sua origem. Quem, na realidade, a primeira verdade que esse versículo está nos ensinando é que as promessas de Deus são preciosas e grandes porque elas é de autoria do próprio Deus. Quer dizer, elas têm origem no próprio Deus. É originada por Deus. Por isso elas são grandes e muito preciosas. Elas são promessas de Deus. E se elas são promessas de Deus, elas revelam o caráter de quem as fez. Portanto, elas revelam o caráter de Deus. Agora vocês vão me ajudar, porque se elas revelam o caráter de Deus, as promessas de Deus são santas. Por quê? Por que as promessas de Deus são santas? Porque Deus é santo, lógico. Se elas revelam o caráter de quem as fez, elas são santas, porque Deus é santo. As promessas de Deus são soberanas. Por quê? As promessas de Deus são soberanas, porque Deus é soberano. Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Por isso as suas promessas são soberanas. As promessas de Deus são verdadeiras. Verdadeiras. Por quê? Por quê? Isso, porque Deus não é homem para mentir. Por isso as promessas de Deus são verdadeiras. Me acompanha e me ajuda a responder, gente. As promessas de Deus são imutáveis. Por quê? Isso, as promessas são imutáveis, porque Deus não muda. É porque eu tá brilhando e eu vejo assim o brilho, né? As promessas de Deus são o quê? Poderosas. Por quê? Porque todo poder emana de Deus. Por isso as promessas de Deus são poderosas. As promessas de Deus são infalíveis. Infalíveis. É o quê? Porque Deus nunca falha. As promessas de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Por quê? Empacou isso aqui? As promessas de Deus são irrevogáveis, porque elas não voltam
atrás, né? Elas são irrevogáveis porque elas não voltam atrás. As promessas de Deus são justas. Por quê? São justas, por quê? Deus é juiz e é justiça, justo. Por isso as suas promessas são justas. E para finalizar, as promessas de Deus são eternas. Por quê? Porque Ele, de eternidade em eternidade, eu sou Deus. Então, gente, nós vemos aí que as promessas de Deus revelam o seu caráter, o caráter de quem as fez. E nós vimos aí todas as qualidades do nosso Deus e cumprindo com as suas promessas dentro da própria palavra de Deus. Mas nós vamos ver isso aqui, que é falhas, onde é que elas estão. As promessas de Deus são infalíveis. Todo mundo gosta de repetir isso aí. Eu sei, Senhor, que as tuas promessas não falham, por isso cumpre as suas promessas na minha vida, né? Então a gente gosta dessa expressão, porque as promessas de Deus não falham. Então nós vamos ver que na palavra de Deus as promessas não falham, e tem vários textos bíblicos que confirmam isto. O primeiro texto que nós demos a confirmar da infalibilidade das promessas de Deus está em Josué 21:45. Quem recebeu pode ler. Nenhuma promessa falhou e todas as boas palavras que o Senhor falara. A casa de Israel tudo se cumpriu. Tudo que o Senhor fala se cumpriu. A segunda leitura seria primeiro livro de Reis, capítulo 8, 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Esse aí foi um reconhecimento do grande rei Salomão. Nenhuma das suas promessas falhou. Gente, a própria Bíblia se interpreta. E nós vimos aí que as promessas de Deus não falham. Porque as promessas de Deus não cessam, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível. Por isso elas não falham. Porque todas as coisas são possíveis por Deus. E Ele pode cumprir todas as suas promessas. Quantas promessas nós já fizemos? Quantos planos nós já fizemos? E não pudemos cumprir. Mas Deus, todos os seus planos são cumpridos porque Ele é Deus. As promessas de Deus estão vinculadas aos seus planos e aos seus decretos. E Ele realiza as suas promessas nas nossas vidas, cumprindo-as todas elas. E nós vamos ver Números 23, eu não dei, Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Tudo que Deus faz, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E tudo que Ele fala, Ele faz. Então está registrado em Gênesis
Depois, se você está anotando os textos, Gênesis 23, essa que eu acabei de ler, versículo 19. O Senhor cumpre as suas promessas, realizando-as na nossa vida, cumprindo-as através das nossas vidas. Mas as promessas de Deus são grandes e preciosas, segundo aqui, eu coloquei primeiro, segundo, Valquíria que falou que eu estava subindo, quer apagar para mim? Subindo vai apagar para mim, para descer a ladeira? Faz favor, para me ajudar, daqui para lá. As promessas de Deus são, daí para lá. As promessas de Deus são preciosas e grandes, porque, por causa, para ficar completo, do seu destinatário. Tem na lição, não tem? Tem. Do seu... A água está aqui, viu, tia Jane? Abre para mim. Você hoje é minha secretária. Tá. Pelo seu destinatário. Então, nós... Tá perto. Obrigado, viu? Isso é uma bênção, essa aguinha aí. Porque as promessas de Deus têm um destino. Elas são grandes e preciosas por causa dos seus destinatários. Alguns estudiosos apontam mais de 6.000 promessas na Bíblia. Quando eu estava vendo essa matéria, nesse ponto, o destino das promessas de Deus, eu vi não sei, eu assisto meio lá, meio cá, mas tem hora que eu ligo a televisão, saio, desligo e assisto pelos meios. Mas quando eu cheguei, tinha uma moça cumprimentando uma prima. E ela disse assim: prima, eu vou te falar uma coisa. As promessas de Deus não falham. Aí eu sentei para ouvir o que ela ia falar. Se ia sair besteira ou se não ia. Aí ela disse assim: as promessas de Deus não falham. E é isso que eu quero deixar no seu coração. Deus tem cumprido as suas promessas na sua vida. E a partir daí, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus com a sua voz. Porque Ele colocou isso no meu coração. E foi a única menina que não ganhou a diva do programa. Assistiu? Você é uma diva. Então elas cantavam para ganhar os prêmios. E ela foi a única que não ganhou. E todo mundo ganhou e ele falou que ia voltar para ganhar os prêmios. E ela, o filho do Raul, voltou e falou, não me lembro o nome da menina, e disse assim: você ganhou o maior prêmio de todas as outras, porque a partir de hoje você é nossa contratada para gravar um CD gospel. Gente, eu disse, como Deus é maravilhoso. Ela estava com as lágrimas, porque não ia ganhar o prêmio. Quando ele falou que ela estava contratada e que ia ter uma banda para tocar para ela, ia ter o palco para ela cantar, e ela seria contratada pelo programa para gravar um CD gospel, ela pulou de alegria. As promessas de Deus não falha. Quando eu falei nisso, só que ela disse que ouviu, eu coloquei aqui que alguns estudiosos apontam mais de 6.000 promessas na Bíblia. E ela falou 8.000 com certeza. Então, ele falou mais de 6.000 promessas na Bíblia, e elas são todas destinadas ao povo de Deus. Eu li num livro de matéria, quando eu leio para preparar a aula, esse escritor diz, existe mais de 6.000 promessas, e todas elas destinadas ao povo de Deus. E o apóstolo Paulo,
nesse ponto, ele faz uma analogia entre duas crianças. Vamos ver se vocês vão saber de quem eram as crianças e por que ele fez essa analogia. Analogia quer dizer, ele analisou as duas crianças. Então, o apóstolo Paulo, pensando nas promessas de Deus, ele analisou a vida de Ismael. Ele analisou a vida de Ismael, já está lembrando quem eram as crianças? E a vida de Isaac. Quem era Ismael e quem era Isaac? Os dois são irmãos, filhos de quem? De Abraão. Então o apóstolo Paulo analisou a vida desses dois meninos, ou dessas duas crianças, que são descendentes de Abraão. Ismael, o primeiro, era filho, nasceu de H, que era a escrava, ou serva, né? Então, grava isso. Ismael nasceu de H, que era a serva. Já Isaac nasceu de Sara, que era a esposa legítima. Por que a ênfase que Paulo dá a essas duas crianças dentro das promessas de Deus? Porque Isaac era a promessa. Isso, Isaac era filho da promessa. Então ele está fazendo essa analogia lá no livro de Gálatas, mostrando as duas sucessões. A ênfase de Paulo é que os descendentes de Isaac são filhos da aliança. Né? Todos os descendentes de Isaac são filhos da aliança e herdeiros da promessa. Já da escrava, que é Ismael, ele nasceu segundo a carne, né? Ela não foi aquela anunciada por Deus que ia ter o filho. O filho de Ismael nasceu segundo a carne. Então, ele não teve o mesmo privilégio. Eu coloquei aqui para vocês, depois vocês anotam, se vocês quiserem. Vós, porém, sois filhos da promessa como Isaac. Gálatas 4, 28. Aí Paulo dá aquela sucessão e no final diz: aqueles que são descendentes de Ismael não têm o privilégio que têm aqueles que são descendentes de Isaac. Vós, porém, são filhos da promessa como Isaac. Essa analogia encaixou muito bem aqui. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, todas as promessas de Deus pertencem ao seu povo. A igreja e o povo de Deus é um só, em todos os tempos. Igreja e povo de Deus é a mesma coisa. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando no povo de Deus que se reúne dentro das quatro paredes, tanto no Antigo como na Nova Aliança. Trata-se do povo da promessa. E eu gostaria que alguém lesse Romanos 9, 4 e 5. Romanos, a quarta leitura. Eu não dei microfone, né? Esqueci. 9, 4 e 5. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é soberano o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Amém. Então nós vemos que da igreja é tudo, todas as promessas, porque nós somos os escolhidos para Cristo segundo a sua
promessa. Então, de nós é toda a glória em Cristo Jesus, segundo o livro de Romanos. Mas elas também, até aqui vocês já entenderam bem? Sim. Agora, elas também são preciosas e grandes. Por quê? Já que vocês estão acompanhando na revista, que eu também acompanhei os tempos, por causa da sua garantia, né? Por causa da sua garantia. E eu coloquei assim, garantia e segurança. É a mesma coisa? Garantia e segurança é a mesma coisa? Não, não é. Então, elas são grandes e poderosas, por quê? Por causa da sua garantia e da sua segurança. E eu explico a diferença. Se eu, vamos dizer, se eu empresto, que eu não tenho dinheiro, mas vamos dizer que eu tenho. Se eu empresto um dinheiro para a Deise, né? E Deise me dá um comprovante. O comprovante é o quê? Uma garantia. Que eu emprestei, uma garantia. Aí, eu estou segura de que ela vai me pagar. Então, a garantia é o compromisso que ela faz. E a segurança é a confiança que eu tenho através daquela garantia, através daquele papel. Tá bom? Então, se por um acaso ela não pagar, eu tenho papel para levar na justiça, né, Deise? Então, é isso que é garantia e segurança. Ficou claro? Acho que tá, não sei se eu expliquei o correto, mas é isso mesmo. Quem entende aí sabe mais ou menos que a gente está falando uma linguagem... Que a segurança é a consequência da garantia. A segurança é o resultado ou a consequência da garantia. Era promissória, hoje não faz. Promissórias, duplicatas. Aí você dá cheque pré-datado. Hoje em dia dá mais. Ou então cartão, né? Pagando débito, ou sei lá, né? Eu não uso muito cartão, eu uso meu cartão, mas é difícil eu usar assim, débito, né? Porque eu não gosto muito de dever, porque eu não durmo direito. Crédito. Eu não uso muito crédito, isso mesmo, que eu não gosto muito de ficar comprando a prazo, porque eu não durmo direito. Então, eu gosto de deitar e dormir e saber que eu não devo ninguém. Então, vamos lá. Garantia e segurança. Os irmãos já observaram, principalmente agora nos últimos dias, quando dá aquele toró, escurece tudo, parece que o dia transformou em noite. Uhum. O que é que vem depois? A chuva. Chuva torrencial. Muita chuva. E é relâmpagos e aquela escuridão. Eu já passei uma vez sozinha vendo isso tudo. E as portas batendo e eu com medo e falando que a árvore estava caindo. Eu desligava tudo. E aí eu contando para as meninas, ela disse, no meu tempo a mãe mandava eu tirar as chaves, botar a chave não sei aonde, tirar o chinelo do pé e aquele alvoroço todo, né? Esconder as facas, tesouras. Esconder faca, esconder tesoura. E foi tanta gente contando história. Foi tanta gente contar história. E eu disse assim, hoje nós não fazemos nada disso. Tudo bem. De repente passa. Vem aquele clarão. O que é que você vê no céu? O arco-íris, que beleza! E o que te lembra o arco-íris? Aliança. E o que é aliança? A promessa de Deus. Quando a gente vê o arco-íris no céu, a gente lembra da promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus que Ele nos faz lembrar através do arco-íris? Nunca mais ia destruir o mundo em água. Não tenha medo. E eu chego lá na academia e falo, não tive medo, porque Deus deu. Aí eu começo a usar o arco-íris e começo a falar a palavra de Deus. Depois que elas falaram na Nossa Senhora não sei dos que, não sei das quantas, e na faca. Aqueles lá, umas lá para chover, outras para parar de chover. Aí eu falo assim, eu fiquei
tranquila, porque eu confio na promessa do Senhor, que o arco-íris me diz que Deus não vai acabar, o mundo não vai acabar com água. E eu confio nas promessas de Deus. E aí a gente começa a evangelizar, começa a falar por um tantinho de coisa assim. Então, se o arco-íris nos garante que o mundo não vai acabar com o dilúvio, Jesus Cristo é a nossa garantia e a nossa segurança de que as inundações dos nossos pecados jamais vão afogar a fidelidade de Deus. Ele disse assim: todos os seus pecados são perdoados. Todos. E eu jamais esquecerei. Pode falar? Fala que o mundo não vai acabar com a água. Muita gente fala que vai acabar com o fogo. Não, a Bíblia não diz isso. E nós... Então, a gente fica pensando... Não, isso é, muita gente diz. Você falou bem correto, né? Muita gente diz que vai acabar com fogo. Deus não nos deu essa liberdade de saber como é que vai acabar o mundo. Ele disse assim, é de uma hora para outra, pode ser hoje. Eu li ainda hoje na meditação. Fala dos céus, né? É. Um segundo e como um relâmpago. Ele virá como um relâmpago que cai do Oriente e vai para o Ocidente. No minuto ele acaba. A gente não sabe. Deus não nos deu essa liberdade de saber a hora nem o minuto de como vai acabar o mundo. Aquilo que aconteceu em Mariana, eu fico pensando que parece com Sodoma e Gomorra. Destruiu a cidade toda. Aí, Aquilo que aconteceu, Silvia, em Mariana, foi mais uma corrupção da firma. Só que ali o povo não tinha nada a ver, né? Foi mais uma corrupção que ficou com dó de... Destruída por causa do pecado. Por causa do pecado. O povo que morreu não tinha nada a ver com Sodoma e Gomorra. Foi mais uma corrupção da firma que não investiu com as normas exigidas. Então a gente vê que tudo há a maldição do mundo. E nós vemos que... assim, como pode duas barragens ao mesmo tempo se desfazer? Alguma coisa estava errada. Alguma coisa... Porque se desfizesse, fosse um acidente, uma só ia desfazer, não duas de uma vez. Mas uma desfez em cima, a outra caiu na outra e a outra desfez. Vejo nisso, né, Angel, que por mais que o homem queira se Foi um tsunami, né? ele sabe que existe um ser maior que ele. Ele quer se superar fazendo todas as coisas, acha que é infalível, acha que não vai... E Deus prova, e Deus prova, gente. Deus prova. E a gente vê que aí tem a mão do homem que foi infiel. Então, nós podemos contar que estamos próximos, que os fins estão próximos, as tragédias estão acontecendo, mas ainda não é o fim. Não podemos falar que vai terminar. Já tinham falado que essa tragédia era anunciada. Era anunciada. Já acontecia algumas coisas... só que- Segundo eles, deixa eu contar para vocês. Vocês sabem que a gente tem um filho lá nos Estados Unidos. E ele hospedou um rapaz que é engenheiro e foi lá para fazer um treinamento com ele lá nos Estados Unidos, que é da mesma firma. E a esposa desse rapaz é supervisora nessa firma que houve o acidente. Ela trabalha em Mariana e ela é supervisora, a esposa desse rapaz. E ele contou que a moça falou, a esposa dele, ele disse, ela não está indo, mas ela está acompanhando, ela está fazendo trabalho em casa, e é a supervisora da empresa, e ela não está indo porque está no mês de ganhar o neném, e ela não foi. Mas ela disse que tudo isso que estão falando a respeito dos acontecimentos... Meu filho que me falou, gente. A respeito dos acontecimentos, simplesmente balela para enganar o povo mais uma vez. Que multa não vai haver.
porque essa própria empresa já contribuiu para a campanha do governo. Então, a gente sabe que o mundo é corrupto, que existe corrupção por todos os lados. Por isso eu falei lá no começo que nós cristãos que estamos sofrendo, porque nós conhecemos a verdade. Então ele disse assim, não fique preocupada achando que eles vão pagar muito, porque acho que eles não vão pagar nem nada. Então vamos continuar. Nós vemos que eu disse que Cristo é a nossa garantia e a nossa segurança e que os nossos pecados não vão afogar a fidelidade de Deus. Cristo é a base da sustentação ao compromisso de Deus. Por isso ele é considerado o mediador da nova aliança. Leia a quinta leitura, Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Obrigado. Então nós vemos aí que nós somos herdeiros da aliança eterna de acordo com as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus acerca da salvação foi cumprida em Cristo. Ele morreu para nos redimir. Então todas as promessas foi cumprido em Cristo e por causa da nossa união com Cristo, nós temos acesso a todos os benefícios que as promessas de Deus nos oferecem. Todos os benefícios que as promessas de Deus oferecem para o cristão, nós temos acesso. Agora eu vou, teste de memória, ver se vocês estão bem de memória. No ano de 2006, aconteceu uma rebelião aqui em São Paulo. Essa rebelião foi feita por quem? Só pode ter sido pelos bandidos. Só pode ter sido, mas eu quero saber por quem. Não foi por todos os bandidos. PCC. Isso, então vamos lá. Bandidos, ela lembrou, olha, em 2006, mais ou menos, nos dias 12 a 15 do mês de maio, é quê? 5? Do mês 5 de 2006, houve uma grande rebelião no estado de São Paulo. E a gente ficou assim, aterrorizado, com muito medo, ninguém saía na rua. E essa rebelião foi feita por uma única pessoa, e essa pessoa era um preso por nome Marcos Camacho, que é o conhecido como senhor Marcola, que era o líder do PCC. O que é PCC? Isso, primeiro comando da capital. Então, o Marcola era o líder do PCC. Nesta rebelião, policiais foram assassinados, prédios públicos sofreram ataques à bomba, 82 ônibus foram incendiados, serviços básicos e agências bancárias foram interrompidas, escolas e comércios fecharam a porta. Houve rebelião em quantos presídios do estado? 73 presídios, tudo comandado por uma pessoa só. 73 presídios sofreram rebelião. Tudo isso comandado pelo senhor Marcola, líder do PCC. Foram 293 atentados, com 152 mortes entre policiais, criminosos e cidadãos comuns. Irmãos, são nesses momentos de insegurança, são nesses momentos de medo,
que as promessas de Deus são... que as promessas de Deus nos dá segurança. Porque Deus não muda e Ele vem em nosso socorro. As promessas de Deus, na hora de insegurança, Ele garante essa segurança para nós. E o salmista, no Salmo 121, diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nós não precisamos vacilar, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Elas não mudam e elas continuam vivas. O último ponto, as promessas de Deus são grandes e preciosas por causa do seu objetivo. Olha, hoje eu acompanhei a lição, tá vendo? Por causa do seu objetivo. As promessas de Deus, eu falei já, relação. Faltou a infalível. Aí na lousa. Na lousa. Mas eu incluí por causa do tempo. Por causa do tempo. A dona Bernadette está falando que na lousa faltou infalível. Mas eu incluí por causa do tempo, para a gente não discutir muito. Por causa da sua origem. Pedro, vamos voltar lá o versículo 4. Pedro diz lá no versículo 4, pode olhar lá no versículo 4, no nosso texto novamente, o que Pedro diz lá? O objetivo das palavras. Nós nos tornamos o quê? Co-participantes das promessas divinas. Então, o objetivo das promessas de Deus, elas são grandes e preciosas, porque elas nos tornam coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões do mundo. Vamos ver. Esse objetivo coparticipante, eu coloquei que o primeiro objetivo seria nos ajudar na santificação pessoal. Então, o primeiro objetivo, eu coloco aqui, o primeiro objetivo, nos ajuda na santificação pessoal. Mas como? Eu vou colocar abreviado para dar santificação pessoal. Nós vimos aí, estudando esse texto aí, nós vimos que tem 3 objetivos. Ele incluiu todos em um só. Nos ajuda na santificação pessoal. Nós somos santuários de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Deus nos dá em sua palavra preciosas promessas para que, através delas, nós nos tornemos semelhantes a Cristo, coparticipantes da natureza divina, semelhantes a Cristo. São promessas para a santificação. Elas são divinas, variadas, estáveis. E todas elas, todas as promessas, têm o sim ou o amém de Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 1:9. 1:20, desculpa. Ele diz, tem o sim e o amém de Cristo. O segundo objetivo, ela nos ajuda a enfrentar os problemas diários. 2 Coríntios o quê? 1:20. Ela nos ajuda a enfrentar problemas. Tá? As promessas de Deus nos ajudam a enfrentar problemas do dia a dia. Diário. O segundo objetivo, de que maneira ela nos ajuda a enfrentar problemas diários? Então, nós vemos aí que as promessas de Deus são grandes e poderosas, porque há uma promessa de Deus para toda e qualquer situação que nós enfrentamos. Basta que nós crermos e vivermos segundo as promessas de Deus.
veremos que elas são soluções para todos os nossos problemas. Basta a gente crer. Eu estou passando isso porque é da vontade de Deus, mesmo que não seja uma coisa que esteja me alegrando. Deus prometeu e Ele vai me tirar dessa, porque é promessa do Senhor. Elas ajudam a enfrentar os problemas. E por último, elas nos motivam a oração. Jesus Cristo prometeu: se pedirmos, receberemos. Tudo o que pedirmos com fé, Ele nos dará. Suas promessas nos estimulam a orar. Por que que a gente ora? Porque as promessas de Deus nos estimulam. Por que que nós oramos quando o irmão, quando a irmã está com problema? Ora por mim. Eu tenho assim um caderno de pedido de oração. E se eu falar para vocês que a menor parte de pedido de oração que eu tenho no meu caderno é gente que não é crente. E que não pertence a igreja nenhuma. Mas me liga. Hã? A menor ou a maior? A maior parte. Eu ia falar a menor parte é de crente, mas a maior parte, pessoas que não são crentes, liga. Dona Gel, ora por isso, que está acontecendo isso com minha filha, está acontecendo isso com meu filho, está acontecendo isso com meu lar, está acontecendo... Então eu vou anotando e a gente, na medida do possível, ajuda e ainda pergunta para as pessoas o que aconteceu. E elas dão os resultados. Então, gente, as promessas de Deus nos leva nos estimula a orar. Podemos entender isso de três maneiras. Quando nós oramos, nós glorificamos a Deus pelas suas promessas. Quando nós oramos, nós glorificamos a Deus por cumprir as suas promessas em nós. Nós oramos pelo prazer de experimentar as promessas de Deus. E este é, portanto, o resultado final da nossa lição de hoje. As preciosas e grandes promessas é para que nós glorificamos a Deus por nosso intermédio. E que Deus esteja nos abençoando. E que nós usemos as suas promessas para glorificar a Deus através das nossas vidas. Amém? E que Deus nos abençoe. Ainda bem que tem esse lado. Você quando vê também o outro lado das promessas de Deus, dá para temer. Dá para temer. Mas, por isso eu falei, nós falamos da preciosidade. A nossa revista fala da preciosidade. Quem sabe nós vamos ter uma outra revista que fale o outro lado, né? Quem também são promessas, né? Se creres. Gente, a próxima aula eu ainda estarei com vocês. Pastor Abel acho que vai dar uma saidinha e ele falou assim, né? Dá para você dar outra aula? Quem sou eu para falar não para o pastor Abel, né? Então eu disse, dá, pastor. Então, até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos ficar para a reunião. E os irmãos... Uma pergunta, domingo que vem é um domingo de feriado. É. Aula em conjunta? Isso aí é problema da igreja, da escola dominical. Eu não sei. Eu só sei que nós vamos dar a aula domingo que vem no lugar do pastor Abel, que não vai estar aí. Você não veio no ensaio ontem. Eu tinha que vir e não venho domingo que vem, porque eu tenho um casamento e sou intimada para ir. E até eu ir em casa arrumar, eu estudo. E não posso. Então, gente, até a noite, se Deus quiser, me perdoe passar do horário, mas fui correndo, viu, Silvia?